Olá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa live de diálogo entre dois artistas visuais do coletivo Estúdio Jardim e também com o professor de música da Universidade Federal de Pelotas, nosso convidado e violinista, que vai estar dialogando com a gente. Então, qual é o motivo da gente estar fazendo essas lives, né, dentro do nosso espaço virtual do Coletivo Estúdio Jardim? Nesse momento de distanciamento social, muitas exposições foram canceladas. Para um artista que vive da arte, o momento da exposição é muito importante, pois é quando ele mostra sua produção ao mundo. E, ao mesmo tempo, tem a oportunidade da interação com o público e colegas. Por amor à arte e também por acreditar que juntos vamos mais longe, criamos no Rio Grande do Sul um coletivo de artistas chamado Coletivo Estúdio Jardim. Somos artistas espalhados em várias cidades pelo estado e seguimos resilientes e confiantes. E acreditando que dias melhores virão e que o amanhã forjamos hoje, não desistimos de nossos sonhos. Então, nós criamos uma exposição inaugural, uma exposição virtual, digo, que foi inaugurada dia 28 de maio. Nós temos aqui no nosso canal, no YouTube, essa exposição, e também nós temos um passeio virtual para quem quiser fazer esse passeio virtual pelo próprio YouTube como um vídeo. Agora eu vou chamar o Thiago Ribas. Então, estão todos presentes aqui. Eu sou o Clayton Ferreira, sou biólogo, professor de Biologia, Ciências e de Fotografia, trabalho com fotografia há muitos anos, e faço parte do coletivo Estúdio Jardim. Então, eu gostaria de chamar, então, para se apresentarem um pouquinho melhor, o Thiago Quadros, que também faz parte lá do nosso coletivo. Boa noite, Clayton, boa noite a todos que nos assistem. Eu me chamo Thiago Quadros, sou de Caxias do Sul, trabalho com artes visuais, mais ou menos uns 10 anos, desenvolvo trabalhos de pintura, trabalhos de arte objeto, site specific, e também ministro aulas de arte, de processo de criação, de pintura e desenho, em espaços alternativos, independentes, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, em Vacaria e Flores da Cunha. Já fiz algumas exposições aqui na região da Serra, algumas exposições na capital, e agora eu fico muito feliz em estar fazendo a primeira exposição virtual com o nosso coletivo Estúdio Jardim, e novos desafios, né? Apesar da situação do momento atual, a gente segue produzindo, segue unido, pensando e trabalhando com arte. Que bom, seja muito bem-vinda à nossa live. Thiago Quadros, é um prazer conversar contigo. E agora eu gostaria de chamar o nosso convidado, nosso amigo, o Thiago Ribas. Boa noite, é um prazer estar participando dessa live. Eu sou professor de violino na Universidade Federal de Pelotas e o Clayton é meu amigo há anos já. Fiquei muito feliz com o convite, especialmente com esse tema. Então é isso. Bom, enquanto a gente está esperando as pessoas chegarem e se manifestarem, né, e falarem e fazerem perguntas, né, todos estão pode se manifestar encaminhando perguntas tanto para mim quanto para o Thiago Quadros quanto para o Thiago Ribas. Então, a nossa live, ela pretende ser um bate-papo, né, uma conversa, um diálogo entre dois artistas visuais e um músico. E aí, nós fizemos essa proposição, né, a partir, depois que a gente fez a nossa exposição, a inauguração da nossa exposição virtual, nós percebemos que a gente tinha muito para explicar, para conversar sobre cada trabalho, e que a gente gostaria, inclusive, de fazer esse diálogo, né, esse bate-papo entre um e outro, né, entre os colegas e convidados. E a gente teve a ideia, então, de explorar um pouquinho mais, né, mais aprofundadamente os diferentes trabalhos, fazendo essas lives.
E aí, então, serão 4 lives, né? Uma por semana. Dentro do coletivo, nós somos 7 artistas. E aí, vou confessar para vocês, né, uma brincadeira, assim, mas lá no coletivo, eu e o Thiago Quadros somos os 2 únicos rapazes, né? As outras 5 são moças, e elas disseram assim, ó, é um menino e uma menina para fazer a live, né? Tá, certo, para mim tudo bem. Tem muitas coisas legais no trabalho do Thiago Quadros, né, que eu acho interessante, mas tem coisas em todo o trabalho, ficaria difícil até de eu escolher com quem dialogar. E a gente propôs, então faz aí um sorteio para ver quem é que vai sair, né? E a Márcia Rosa fez o sorteio e saiu eu e o Thiago. E aí a gente convida mais um amigo, né? Ficaram os 3 meninos na live, né? Mas o nosso coletivo tem muitas mulheres, né? Então, não é por isso, foi uma coisa totalmente ao acaso, né? E aí vão ter outras lives também, né? E aí a semana que vem é com a Márcia Rosa e com a Vera Matos, tem um tema interessante com outro músico convidado, e assim por diante, tá? Bom, quando a gente estava conversando, né, sobre o trabalho, né? E aí a gente perguntou pro Thiago Ribas como é que seria, né, as obras, né, o que ele veria dessas obras e qual música ele acharia interessante, né, o que fala para ele a respeito de cada uma das obras, né. E aí a gente tinha pensado em até rodar a música aqui para vocês, né, mas é que tem uma questão de direitos autorais no YouTube, né, ou seja, é complicado você fazer uma transmissão com uma obra que tenha direito autoral e depois o YouTube pode pedir para tirar aquela live, a gente quer que a live fique, né? Então a gente pensou numa solução que eu vou colocar aqui no chat os nomes, né, da música, né? Então eu já vou colocar aqui a primeira música que o Thiago tinha escolhido, tá? Então, essa primeira música aqui, ela vai conversar, eu já vou mostrar qual é a obra que vai conversar, e aí também eu fui atrás, para quem tem o Spotify, né? Eu fui atrás do Spotify para a pessoa que quiser clicar. E aí, qual era a tua sugestão mesmo, Thiago, com música de câmara? Explica aí para as pessoas como é que é essa história. Bom, dada a dificuldade aí de colocar a música fazendo parte, né, da live, e depois o YouTube iria cortar, né? Já aconteceu comigo, inclusive. Aconteceu até com uma orquestra aqui em Pelotas, né? A gente botou no YouTube uma gravação e disseram que tinha direitos autorais, ou seja, eles pegam o áudio e, né? Mas ainda mais com intérprete, né? Se a gente coloca uma música com intérprete, interpretação, gravação, com selo e tudo, né? Então, aí eu vou sugerir que vocês peguem o link, né, que o Clayton vai compartilhar aí, e coloquem em tempo real, enquanto a gente conversa, fica uma coisa interativa, como se a gente estivesse fazendo uma espécie de música de câmara, nós aqui, vocês aí, né, vocês é que vão tocar a música aí, cada um na sua casa, eu acho que vai ficar uma coisa legal. Exatamente, eu achei muito legal essa ideia, né? Eu não posso, eu fiquei louco para botar a música agora, enquanto a gente ouve a música e vê as fotos, né? Porque eu achei que fez todo sentido quando ele escolheu as músicas, né? Então é uma coisa impressionante. Eu vou mostrar para vocês as imagens. E uma coisa, Clayton, que eu descobri de coincidências depois que eu escolhi as músicas, eu escolhi com critérios que não são coincidência, não é acaso, né? Mas depois eu ainda fui dar uma lida a respeito e achei muitas coincidências, incrível. Ah, é? Que legal.
Então, eu gostaria que tu compartilhasse com a gente depois essas coincidências, né? Então, eu tenho aqui as fotos, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse meu trabalho, e aí o Ribas vai... Como são dois Thiagos, né? Eu chamo um de Ribas, outro de Quadros, né? Então, ele vai depois explicar, né, vai contextualizar qual é a música que ele escolheu, por que ele escolheu aquela música ali. Eu ouvi, eu não conhecia, né, do Alfred Schnitt, que esse é o compositor, Thiago? Isso. Tá, então eu não conhecia essa música, né, nem esse compositor, e aí eu percebi que ela é uma música soturna, assim, né, ela faz com que a gente ouça ela de uma forma quase meio pesada, né, ela veio como um véu da noite na minha emoção, pelo menos eu senti ela dessa forma, e foi bem interessante isso, né, ouvindo a música e vendo. Então quem puder, né, tá ali no chat já o nome da música e também tá o link do Spotify para quem quiser ouvir. Então, esses quadros aqui, ó, é uma série que eu fiz assim em 2007. Então, a nossa exposição chama-se Desengavetar, justamente com o propósito da gente tirar da gaveta o nosso material, né? Então, todo artista tem muita coisa engavetada, né? Tem muito trabalho, e que acaba não expondo, né, e artista está sempre produzindo, né, então a gente já tinha essa proposição de fazer essa exposição Desengavetar lá no nosso espaço do Coletivo Estúdio Jardim, que fica na Avenida Nova York, 506, em Porto Alegre, né, no bairro Osciladora. Só que daí veio, então, a pandemia, né, e a gente resolveu pensar numa alternativa, e a gente pensou nessa alternativa virtual. E aí eu apresento esse trabalho, que ele é literalmente um desengavetar, porque eu nunca a apresentei publicamente. É a primeira vez, eu tenho esse trabalho desde 2007. Então, eu vou contar um pouquinho da história. Isso aqui é um gavião, né, o nome dessa espécie é Buteogalus urubitinga, é um gavião totalmente preto. Na natureza, eu encontrei ele umas 2 vezes só, né, e uma das vezes foi no norte do estado, em regiões mais montanhosas, né, e esse exemplar aqui, que vocês estão vendo iluminado, ele não foi tirado foto em estúdio. Eu estava fazendo uma visita ao Parque da Redenção, e lá tinha um mini zoo chamado Palmira Gobi. Então, para quem é de Porto Alegre, das antigas, deve lembrar, né, desse mini zoo da Redenção. E aí tinha uma série de animais lá, depois foram alocados, né, e para outro espaço, né, alguns foram, se não me engano, para Canoas, e enfim, e depois foram realocados em diversos lugares. E aí ele estava ali na gaiola dele, né, estava tudo mais escuro em função do horário, e só tinha uma nesga de luz passando, né, e que iluminava esse espécime aqui, né. E aí eu achei tão interessante muitas vezes a gente acha interessante algo sem ter muita clareza por quê, tá? E eu digo isso para os meus alunos de fotografia, para a gente sempre olhar os porquês, né? Por que eu gosto de tal coisa e não de outra? Sempre tem um porquê. Muitas vezes, quando a gente está entrando num projeto em fotografia autoral, por exemplo, que eu quero fotografar tal coisa, aquilo me interessa mais. A gente, quando vê a pessoa faz um tratamento diferente, né, busca um outro olhar, e tem uns porquês, né? E na época eu não sabia bem quais eram os porquês. Eu fui saber depois, né, os meus porquês de por que tá fazendo esse tipo de trabalho, né? E aqui, para mim, né, hoje fica muito claro, né, que naquele momento eu estava, na verdade, querendo iluminar uma parte que estava escura em mim ainda.
Então, por isso que eu chamei essa série de sombras, né, o Shadows, ou seja, ela estava ainda bastante escura, estava na penumbra, e ali tinha um raio de luz iluminando, né, e querendo brotar, né, vir para fora. E essa parte de mim, ela está relacionada com muita certeza à arte, né, e a minha forma de lidar com as coisas, porque o artista, e aí eu posso dizer para vocês de cadeira, né, o artista lida com as coisas de uma forma completamente diferente do que o cientista lida, né? Então, eu tenho uma formação grande dentro da área das ciências biológicas, né? Então, eu fiz graduação, mestrado, doutorado, né? Toda essa parafernália que a gente costuma fazer e nem pensa muito, vai fazendo, né? E aí me dou conta, né, que o raciocínio do cientista, ele é treinado, né, para ter. E eu sou uma mescla desses dois, né? E hoje, ainda bem, mais o cientista, mais o artista. O artista está mais dominando esse ser aqui. E aí, então, agora, então a minha motivação lá naquela época, né, era assim. Mas aí, após eu ver e fazer essa foto e olhar esse exemplar e o resultado, e aí que veio o projeto de 2008, que é o conjunto de obras seguinte que eu vou mostrar para vocês depois. Agora, Tiago, fala um pouquinho aí da tua ideia com relação à música. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Porque eu tô sem microfone, mas então eu acabei de descobrir mais uma coincidência, então, Cleber, com o que tu disseste, que nessa obra tu retrataste um pouco da tua sombra, né? E em busca da luz, né? O Alfred Schnittke, só para contextualizar antes, né? Deixa eu até ver as datas dele que eu anotei, 1934. Ele nasceu em 1934 e morreu em 1998. E ele viveu na primeira parte da vida dele, ele viveu na Rússia, na União Soviética, né? Inclusive, sofreu muita censura e boicotes por parte do regime, e depois ele foi para a Alemanha. E na Alemanha ele tinha uma vida muito reclusa, né? Muito solitária, assim. E ele era era um compositor muito cosmopolita, e isso era mal visto pelos comunistas na União Soviética, né? Então ele ele olhava com muita desconfiança para quem era cosmopolita. Então ele tinha obras de Boulez, Stockhausen, Luigi Nono, tudo que ele conhecia essas coisas do que os compositores russos que eram elogiados pelo regime não conheciam e não tocavam essas músicas, né? E ele, quando ia tocar, bom, alguns boicotes que ele sofria, não apenas estreias, mas também no estrangeiro, quando alguém estreava uma obra dele, ele não podia comparecer porque não deixava ele sair do país. Então eram umas coisas assim que aconteciam, né? Então ele foi para a Alemanha, e na Alemanha, bom, essa peça, em 1984, ela foi estreada. Ele escreveu originalmente para coro, né? O nome então é Concerto para Coro Misto, e ela é baseada, só uma curiosidade, né? Ela ficou famosa por um arranjo feito pelo Kronos Quartet, que é maravilhoso também. Vale a pena. O nome é Collected Songs. Eu não me lembro exatamente, mas é uma coletânea de canções ou canções reunidas onde cada verso é cheio de dor, é cheio de sofrimento. Nossa! Mas a versão original, que por sorte eu consegui achar, né, no Spotify, a versão original, esse é o segundo movimento do Concerto para Coro Misto, que ele compôs em 1984. E aí tem uma coisa muito legal, ele escreveu isso baseado no livro das Lamentações, não o de Jeremias, o nome é Livro das Lamentações, mas não é as Lamentações de Jeremias, que é um livro de poesia ele era um teólogo místico na passagem do século X para o século XI, na Armênia, chamado
Grigor, deixa eu ver minha colinha aqui, Nerekatsi. Grigor Nerekatsi. Ele tem outros nomes, assim, que eles latinizavam os nomes, mas eu peguei o nome armênio, Grigor Nerekatsi. E ele escreveu esse livro de lamentações, que até hoje é lindíssimo, né? Até hoje é considerado uma maior beleza, assim, de poesia. E são lamentações. E então tem um trecho, ele começa com um semitom, né? A música do Schnittke começa com um semitom muito doloroso. Vocês vão ouvir que ela começa com um semitom e termina com esse mesmo semitom. Eu não sei se vocês vão ouvir bem, porque a minha captação não está muito legal no celular, mas nessas horas eu tenho uma inveja de pianista, porque explicar a música com piano é bem melhor, né? Olha, qualquer palhinha que tu fizer para nós vai ser uma maravilha, né? As pessoas sabem que na internet nem sempre as coisas vão ficar boas. Eu só, já aproveitando que eu te interrompi, tem a Leni e Ride estão participando, tá? A Leci Sabino Prates escreveu isso. Eu sei que Sabino é da tua família, né? Então, tô te dizendo. Então, o Clayton falou que estava falhando o som antes. Então, mas vamos ver, eu vou ficar mais longe, talvez funcione. A música começa e termina com esse semitom aqui, ó. É um mi bemol e um ré. Não sei se deu para ouvir. Sim. Então, no início, isso é um ostinato. Ele começa e esse semitom ele é extremamente doloroso e insistente. Ele vai perfurando a música o tempo inteiro. Depois ele vai empilhando esse ostinato, uma terça acima, né? E é uma textura extremamente pesada, assim, né? E mais para perto do final, a música se ilumina. Acontece uma coisa que esse semitom ele adquire um outro significado. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção depois ouvindo. Esse semitom ele adquire um outro significado perto do final da música. E exatamente na palavra aleluia, a música se ilumina. E no final acontece uma coisa fantástica, que esse mesmo semitom que era um sofrimento, né, ele se torna um alívio. Exatamente as mesmas notas. Ele começa e termina com as mesmas notas. E isso é uma das formas como o Schnittke expressava uma coisa que o Schnittke ele era muito místico, né? Ele estudou a Kabbalah, ou Kabbalah, né, como se diz, o I Ching, e uma série de buscas assim, né, espirituais e mais no final ele se encontrou no cristianismo e a mãe dele era católica, mas ele simpatizava mesmo com a igreja ortodoxa, né? Então essa música que eu escolhi para essa obra do Clayton, ela tem muito da igreja ortodoxa, dos cânticos. Então o Schnittke ele tem uma coisa que perpassa a obra dele, que é a questão era uma coisa que ele era meio obcecado até, a saída do inferno para o purgatório na obra da Divina Comédia. Ele gostava muito dessa transição, volta e meia na obra dele aparece isso, a transição da saída do inferno para o purgatório, que inclusive quando Dante e Virgílio saem do inferno, né, eles enxergam as estrelas, né, e é até curioso que cada um dos 3 livros, né, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso, terminam com a palavra estrela. Isso é fantástico. No final, até, ele diz o amor que move o mundo e o sol e todas as estrelas, né? Se vocês verem, todos os 3 livros acabam com a palavra estrela. E o Schnittke gostava muito disso, especialmente a saída do inferno para o purgatório, que é a saída das trevas para a luz. Então, a obra dele, apesar de ter muita... Bom, a obra dele é riquíssima em termos de ironia, ele era extremamente refinado, era um verdadeiro herdeiro de Shostakovich. Ele consegue ser cafona, entre aspas, sem perder a finesse. Ou seja, então ele nunca é cafona, ao mesmo tempo em que ele vai para o sentimental, assim, e essa peça tem uma passagem extremamente sentimental quando ela vai para a parte luminosa, né? Então, só para dizer que essa tua sensação, Clayton, da luz, da escuridão para a luz, é justamente o que essa peça expressa. É a saída da escuridão para a luz. Tem uma coisa muito forte de esperança, né?
E eu até aproveito para dizer qual foi o meu critério ao escolher as músicas. Eu pensei exatamente o seguinte: o que as obras me fazem sentir? E aí eu escolhi músicas que me fazem sentir o que essas obras me fizeram sentir. Então é isso. Que coisa rica isso, tudo que tu está nos contando, e aí eu quero acrescentar o seguinte, né, que o nosso tema da live, ele está relacionado com arte e solidão, né, e às vezes as pessoas podem se perguntar, né, o que a gente está falando ainda, até que a gente não entrou no tema solidão, né, mas ele permeia, né, tudo isso. Porque aqui tem um ser, né, e aí uma imagem que representa aquilo que mora dentro de mim, né? Então, como artista visual que sou, que crio através de imagens e que procuro, através do meu trabalho, mostrar para o mundo aquilo que me habita. E dessa forma, purgar as minhas dores. Então, assim, eu, como artista, eu consigo lidar com as dores, as perdas, né, tudo aquilo que faz parte do nosso mundo humano e mundano, né. E aí, uma vez, toda vez que tu tá meio borocochô, né, vamos dizer essa palavra, assim, meio borocochô, meio triste, meio... né, aquele aspecto da solidão, né, a solidão que te deixa, às vezes, assim, pesada, né, e sem vontade de fazer alguma coisa, né, e se sente, às vezes, até deprimido. Então, tem solidões e solidões, né, tem uma grande diferença entre a solidão e a solitude, né, a solitude é aquela escolha, né, da pessoa de estar sozinha fazendo coisas, né, e a solidão da pessoa se sentir só, sentir-se só no mundo. E a gente escolheu esse tema justamente em função da pandemia, porque muitas, vamos dizer assim, maneiras de lidar com o mundo tiveram que ser revistas, né? As pessoas que, para fugir da solidão, acabavam se encontrando o tempo inteiro, fazendo festas, viajando o tempo todo, né? Ou indo almoçar fora todos os dias, né? Há hábitos arraigados para muita gente que de sopetão tiveram que ser finalizados, né? Mudados de uma hora para outra. E aí, então, a gente resolveu discutir esse tema aqui, porque a arte, ela nos ajuda muito a lidar com isso, né, com tudo isso, com esses humores internos, com essas dores que a gente tem, e ainda com a solidão. Quando eu ouço o Ribas falar dessa forma que é tão interessante, né, e tão rica, né, tudo que ele está nos trazendo de informação a respeito desse compositor, é impossível não pensar o quanto que ouvir esse tipo de música, ouvir uma obra dessas, ela me ajuda a lidar com essa solidão, ela me ajuda a purgar essa dor. E aí, então, uma vez eu estava lendo, né, porque quando tu fica meio borocochô, tu bota lá a música de dor de cotovelo, né, todo mundo faz isso, a pessoa tá lá de dor de amor, bota lá a música de dor de amor. E aí alguém diz assim, bota uma música alegre, né, sai dessa. Só que cada um tem um tempo, né, e as dores, as tristezas não têm que ser colocadas de lado, né, as pessoas têm que encará-las, né, e fazer o luto necessário. E uma forma de lidar com isso é justamente ouvindo muitas dessas músicas, né? Eu consegui sair de fossa, sair de dores, e justamente ouvindo músicas muito profundas, ouvindo, né, trabalhando, né, fotografando, trabalhando dessa forma. E aí faz todo sentido, né? Tu vem e traz uma avaliação, uma leitura musical da obra que faz sentido total para mim, né? Porque muitas vezes eu ouço esse tipo de música, né, para poder lidar com essas dores, né, com essa solidão. Eu tô vendo que tem muita gente participando, né? E aí tem aqui, ó, que maravilha matar um pouco da saudade enquanto aprendemos contigo, Tiago. Abraço da Mana e do cunhado, canal Latitude 28. Qual é o Tiago? É o Ribas? Beijo, Mana, beijo.
Então tá, eu vou só dizer para a nossa audiência aqui, eu vou ler de vez em quando alguns comentários, porque os Thiagos não estão vendo os comentários. A gente está fazendo a nossa transmissão via StreamYard, como eu que abri a sala, né, eles não estão vendo. Pessoal, Clayton, Oi. Olha só, esse assunto que vocês trouxeram, né, de pensar também o papel da arte nesse momento atual, enfim, e pensando o nosso encontro aqui, mediado nesse momento pelo teu trabalho, a gente vai buscar ali no título, no subtítulo, digamos assim, do nosso encontro, né, a sustentável convivência do ser, que tem a citação, digamos assim, a referência ao livro, né, a insustentável leveza do ser, e vocês falando, eu comecei a entender esse teu trabalho a partir de dois conceitos que são chaves nesse momento, que é o peso e a leveza, né, que na verdade tu pensou isso talvez com a luz e com a sombra, olhando o gavião na imagem, talvez com o cheio e com o vazio, né, o cheio da tua forma, na verdade, para mim, no caso, ele aparece através da luz, é a luz que faz o cheio, a sombra faz o vazio, e esse diálogo de composição entre cheio e vazio, aquilo que existe, aquilo que não existe, aquilo que existe precisa do vazio para existir, né? Porque sem o vazio tu não tem o contorno da forma, tu não tem a silhueta da forma, né? Então o cheio existe a partir dessa imanência da luz, né? Dessa aparição da luz que se apresenta até o nosso olhar, né? E tentando agora aqui, pensando no nosso momento atual, né, a gente pode ver, a gente, na verdade, se defronta com situações de peso e situações de leveza, e vai depender de como, na verdade, o mundo é complexo, né, as situações são complexas, elas são pesadas, a gente pode transformar as situações pesadas em situações leves, as situações leves, às vezes a gente pode deixá-las mais pesadas do que elas são, né, e esse bate-papo me faz pensar nisso, assim, nesse potencial que a arte tem, que esse teu trabalho tem para fazer a gente refletir, né, nas questões da vida, nesse momento atual, né. Não sei verdade, que você... né? Não, eu estou achando riquíssimo isso, né? Eu vou passar para o trabalho seguinte, senão a gente vai ficar muito tempo só num, né? Esse outro trabalho aqui, ele se chama Sobre o Olhar, né? Então aqui eu trago as obras que estão lá na exposição, né? Para quem quiser olhar depois da exposição, o link está na descrição do vídeo. E depois eu vou colocar na descrição do vídeo também, depois da gravação, eu vou colocar também os links das músicas e o nome que o Thiago Ribas sugeriu, tá? Então, assim, eu fiz essa obra aqui em 2008, né? E aí depois eu comecei um trabalho em zoológicos, e aí eu fui até 2013 fotografando os animais atrás das grades. Eu queria esse tema, atrás das grades, né? Não me interessava como aquele primeiro gavião ali, que foi o único que ficou assim, só a questão da luz e sombra, e a gente não vendo a grade. Os outros todos que eu fiz depois, eu queria mostrar exatamente esta condição do animal atrás das grades. E aí, eu trago essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui, vocês podem ver que tem duas molduras vermelhas, né? Essa é a apresentação da obra, né? Então, aqui são dois macacos, tá? Esse é da espécie macaco rhesus, aquele do RH mesmo, né? Do RH positivo e negativo. E aí, então, este aqui é um macaco e aqui é o outro, tá? Então é interessante os olhares, né? Porque os olhares são muito rápidos, né? Esses aqui todos não estão olhando para a gente, né? E esse aqui é o único que está olhando. Então eu botei em vermelho nessa moldura, e aí o primeiro, aquele que não está olhando, e por um segundo ele olha. E essa foto foi exatamente assim, é 1 milésimo de segundo, tá? Bom, eu me inspirei muito nesse trabalho, ele ficou então parado, né, engavetado desde 2008 até agora, e aí, quando eu sempre olhei para esse trabalho, eu achei que ele tinha algo para me dizer, mas eu não achava, né, assim, a referência, não encontrava. Logo com os anos,
que se passaram à maturidade artística, eu consegui enxergar para ele o que estava acontecendo, né? E aí, lendo o John Berger, eu gosto muito de um livro do John Berger, né, que é Sobre o Olhar, né, que é esse livro aqui, e justamente tem um macaco, e justamente o título, né, Sobre o Olhar. Então, eu emprestei do John Berger isso, e aí hoje, ao acaso, eu abri assim, vou ver se não tem nada para eu dizer na live, o que é que ele diz, né, e eu acho muito interessante, porque o Berger fala que os zoológicos foram construídos para a gente apenas estar lá para apreciar os animais, né, e eles ficam marginalizados, né, porque eles estão numa condição que não é a condição ideal. E aqui não é uma questão de condenar os zoológicos, né, porque hoje em dia tem zoológico que tem projetos de conservação de espécie, e às vezes é o único lugar onde aquela espécie está viva. Eu condeno, na verdade, somos nós, seres humanos, né, que estamos acabando com os habitats naturais das espécies, né, e aí obrigando elas a ficarem em prisão perpétua. E aí ele me diz uma coisa bem interessante, né, que eu vou ler apenas um trechinho para vocês, que diz o seguinte: todos os locais de marginalização forçada, guetos, favelas, prisões, hospícios, campos de concentração, têm algo em comum com zoológicos. Mas é fácil e evasivo demais usar o zoológico como símbolo. O zoológico é uma demonstração das relações entre homem e animais, nada mais que isso. A marginalização de animais, hoje, vem seguida da marginalização e rejeição da única classe que, através da história, permaneceu familiarizada com animais e manteve a sabedoria que acompanha essa familiaridade. O camponês médio e pequeno. A base dessa sabedoria é uma aceitação do dualismo na origem mesma da relação entre homem e animal. A negação desse dualismo provavelmente é um fator importante que abre o caminho para o totalitarismo moderno. Bom, vocês vejam bem o quanto que isso aqui está atual. Tá? E aí, então, para essa espécie aqui, né, vamos dizer, para essa foto, né, para esse tema dessa obra sobre o olhar, o Tiago escolheu uma outra música que eu adoro, né, então eu disse assim, meu Deus, que coincidência, Tiago, porque eu gosto muito dessa música, ouço toda hora ela faz muito sentido para mim, essa música, né, é uma música que realmente eu gosto bastante. E aí eu estou postando aqui o nome da música, tá? E também o link para o Spotify para vocês fazerem aquela brincadeira, né, da música de câmara, né, para também ouvirem enquanto a gente está falando sobre essa obra. Essa é a música de Adagio for Strings, do Samuel Barber. Fala para nós, então, um pouco, Tiago. Bom, então, quando eu vi essas fotos do macaquinho, esse olhar, precisamente dessa foto, eu achei de uma pungência, assim, que eu acho que eu me lembrei dessa música por causa dessa pungência, né? Que ela é uma música extremamente, e isso não é uma impressão só minha, né? É uma impressão muito comum. Todo mundo sente esse apelo nessa música, né? Apesar dela ter sido inspirada nas Geórgicas de Virgílio, eu não consigo encontrar nada de bucólico nela, mas ela faz parte, ela foi originalmente do quarteto de cordas, do Barber é um compositor norte-americano, né? E nasceu em 1910, e ele compôs essa obra originalmente para e na Itália. E depois, foi feito 2 anos depois, ele compôs em 1936, ele tinha 26 anos, ele era muito precoce. Ele começou a compor com 7 anos. Então, ele fez um arranjo para orquestra de cordas depois, né?
inclusive, um dos critérios também para a minha escolha foi essa, né? Que eu pensei que as cordas, sem os outros instrumentos da orquestra, sem instrumentos de sopro, só as cordas têm um timbre que fecha mais com o preto e branco, assim, eu achei. Bom, o adágio do Barber, ele ficou muito conhecido por um filme, que é o Platum, né? E, só antes eu vou falar de uma coincidência. A gente está vivendo um momento que a gente está tocando, fazendo lives, tocando por internet e tudo mais, né? E essa peça, a estreia dela foi por rádio. A estreia dela foi regida por Toscanini numa rádio em Nova York. Então ela não foi estreada num teatro, ela foi estreada num estúdio de rádio, né? Toscanini tinha vindo da Itália, fugindo do fascismo, né? Que o Mussolini estava retendo o passaporte dele, porque Toscanini foi um dos poucos maestros não judeus que se voltou contra o nazismo. Então ele se recusou a participar dos festivais de Bayreuth. Ele tocou em 1933 lá num festival de Bayreuth e ele disse: no próximo eu não venho mais. Daí ele foi para a Itália, voltou para a Itália, e na Itália ele se viu mal com Mussolini, né? Aí tava brabo aquela época, né? Tem hoje. Tava brabo. E aí ele foi para os Estados Unidos, né? Então o Barber mostrou para ele essa peça e mais uma outra e perguntou: o senhor regeria? Ele disse: eu quero reger as duas, né? E uma delas foi essa. Mas ela ficou famosa no filme Platoon, do Oliver Stone, a cena final, que é só de lembrar da vontade de chorar, né? Que é aquela cena que eles estão empurrando os cadáveres com aquelas máquinas para dentro do buraco, né? E depois o Charlie Sheen vai voando no helicóptero, vendo os cadáveres, né? Enfim. Mas tem um outro filme que pouca gente assistiu e pouca gente sabe que essa música faz parte do filme, que é O Homem-Elefante, do David Lynch. Esse filme é uma coisa assim, é uma obra de arte. E ele mostra uma história real, né, do homem que tinha uma doença, que ele era todo deformado. E tem uma cena do filme que é uma das coisas mais tristes assim que eu já vi na minha vida, que é a cena da estação de trem. E ele tá andando com um saco na cabeça, né? E uma criança vê e começa a perguntar: tio, por que tu tá com esse saco na cabeça, tio? E começa a ir atrás dele, e ele começa a correr e começa a vir mais crianças, né, incomodar ele, e dali a pouco alguém arranca o saco e aparece ele todo deformado, e as pessoas começam a gritar e ele sai correndo, e aí ele entra no banheiro, ele é encurralado no banheiro. E essa cena ficou famosa, ele sentado com os azulejos atrás, né? E as pessoas todas assim, uns gritando, uns rindo, né? E aí ele grita e ele diz assim: eu não sou um animal, eu sou um ser humano. E é uma das coisas mais tristes, assim, porque o ator era fantástico também. E eu não sou um animal, eu sou um ser humano. E o nome do filme é O Homem-Elefante, ou Um Estudo sobre a Dignidade Humana. Então, por trás daquele problema que ele tinha um ser humano, né? E aí, eu não sou um animal, eu sou um ser humano. Quando eu vejo esse macaquinho com esse olhar, eu penso, eu não sou só um animal, né? Eu sou um ser senciente, né? O olhar é uma coisa incrível, e inclusive eu me lembrei de uma coisa vendo esse macaquinho também, que na Idade Média e um pouco mais adiante, o macaco era um brinquedinho muito comum nas cortes, né? Era um brinquedinho das princesas. Tem um quadro do Velázquez que é As Meninas, que é no quarto da princesa. Aparecem anões e macaquinhos e brinquedos. Os anões eram bobos da corte e também brinquedos. E o Velázquez, ele pintou esse quadro que o Clayton mostrou aí, que era esse anão, o nome dele era Sebastián de Morra. Ele era bobo da corte, na corte de Filipe IV. Velázquez trabalhava na corte de Filipe IV. E Velázquez era muito sensível, né, ao que cercava ele, assim, ele captava coisas incríveis do ser humano. E ele devolveu a dignidade para o anão, pintando um olhar sério, um olhar digno, sereno, numa pessoa que era ridicularizada. E esse quadro, ele pode ser tranquilamente considerado como um quadro de denúncia. Ele é uma denúncia, né? Então, o Velázquez, ele denunciou
os abusos pelo qual o Sebastião de Morra passava na corte, mostrando, olha, aqui tem um ser humano, vejam o olhar dele, aqui tem um ser humano. E quando eu vejo o macaquinho ali, o Reslos, eu vejo assim, quanto de humano tem nesse macaquinho? Ou quanto de macaquinho temos nós, né? Existe uma conexão muito clara que a gente descobre no olhar. De fato, isso nos mantém conectados, né? A vida que a gente compartilha. E também, se a gente fosse olhar dentro da biologia, né, somos todos primatas, somos todos mamíferos e viemos todos do mesmo organismo unicelular milhões de anos atrás, né? Então, mas a gente compartilha esse planeta, né? E esse olhar, que é um olhar fugidio, né? Um olhar rápido, um olhar assim, que vagueia, né? E por acaso toca o meu e já sai, né? Porque nada mais interessa, né? Nada mais está na atenção desses seres que lá estão enjaulados, né? Porque eles levam uma vida miserável. Então, há muita coisa para se avaliar dentro dessas obras, né? Então, o fato de eu fotografar e montá-los assim, num conjunto de 6 é justamente para trazer todas essas questões à tona, né? E buscar a reflexão. Eu gostaria de avançar, né, para mostrar, então, agora o trabalho do Tiago Quadros, né? Eu gostaria que ele, então, falasse um pouquinho sobre o trabalho dele. Esse trabalho, no caso, ele é um trabalho recente. Eu assinei ele com a data de 2020, e então ele escapa um pouco da ideia, no primeiro momento, né, logicamente, observando ele escapa um pouco da ideia de desengavetar, embora ele estivesse engavetado lá no meu estúdio desde quando eu fiz. Eu nunca exibi ele, né? Mas eu comecei a realizar ele por volta de 2018, né? Acho que é aquela coisa talvez de pintor, de ir decantando a imagem, enfim, né? E como eu nunca havia exibido eles, é a primeira vez que eu mostro eles, eu acabei considerando um trabalho de 2020, até porque para essa exposição eu fiz algumas mudanças no fundo, né? Mas o que ocorre aqui? Ocorre que eu sempre trabalhei com objetos, com umas espécies de esculturas que eram pensadas para espaços expositivos, momentos que se conhece como sites específicos, enfim. E em 18 me pintou aquele desafio de trabalhar com pintura, né? Me apareceu, eu sempre pintei, eu pinto há muito, muito tempo, né? Sempre trabalhei com pintura, mas nunca consegui desenvolver um trabalho que eu ficasse satisfeito, né? E eu sempre gostei também muito de caminhar e resolvi inserir o processo de caminhar, eu chamo essas caminhadas de passeios estéticos, caminhadas estéticas. Eu saio caminhando para pensar e refletir sobre o mundo, sobre as coisas, enfim, e resolvi inserir isso no meu processo de criação, né? E cheguei numa concepção, um dia observando a natureza, observando as montanhas, observando as árvores, enfim, eu percebi que não existia linha, né, nas coisas da vida, né? E aí eu fiz uma profecia, eu brinco muito com os meus alunos, eu sempre digo para eles assim: a linha reta não é de Deus, né? Eles ficam espantados, as pessoas às vezes ficam espantadas, a linha reta, como assim a linha reta não é de Deus, né? Eu digo: observem o mundo. Vocês nunca vão encontrar uma linha reta na natureza, vocês sempre vão encontrar, ela é orgânica, ela é errante, ela é intangível, né? A linha reta a gente encontra em tudo que o homem fez, nos prédios, numa mesa, numa cadeira, nos móveis, enfim, né? Mas a natureza, ela é orgânica, ela é fugidia, ela segue o seu fluxo, né? E eu notei que eu pensava assim, que eu gostava muito desse pensamento da mancha, e não me dou muito bem com linhas, com delimitações. E aí confluíram as ideias e nasceram os errantes, né? As pessoas que erram, na minha concepção, num duplo sentido, né? Elas podem errar naquele chavão que todo mundo conhece, que é popular, né? Errar é humano, né?
eu considero o erro, a tentativa e erro como um ato de liberdade, né? E é assim que eu encaro eles, né? Tento pensar sobre esses errantes, né? Eles têm um potencial de saírem por aí errando no sentido de vaguear, né? Sem destino, sem um rumo, né? Mas, se vocês notarem, eles não vão fazer isso exatamente porque eles são pessoas contemporâneas, atuais, carregando casacos, carregando papel higiênico, carregando sombrinha, carregando uma mochila, carregando um documento do seu ofício, né, do seu trabalho, carregando bengala, carregando sacolas de supermercado, no telefone, ou simplesmente pensando, né, pensando introspectivos, pensando na sua... Não se sabe no que eles estão pensando exatamente, né? A gente pode imaginar, enfim, mas eles estão ali, né? Eles estão errando, né? E eu gosto também de pensar que o meu processo também é um processo de errante, né? Eu tento me comunicar com cada modelo, com cada um deles e tento uma abordagem pictórica diferenciada, tento, né? Erro nisso, né? Me dou a liberdade de errar nisso, né? Não tenho muita preocupação com o acerto. O acerto, porque eu considero assim, pessoal, o acerto é tudo que eu já sei. Tudo que eu já sei na minha vida são os meus acertos. O que eu não sei são os meus erros, né? Ou seja, é errando que eu vou descobrir coisas novas, na verdade, né? Então eu me interesso muito mais pelo erro do que pelos acertos. Eu acho fascinante o erro, né? E mais ou menos isso é como eu penso eles, né? E eles têm um potencial muito forte, todos eles, no espaço expositivo, assim como eles estão na nossa exposição virtual, né? Eu gostei muito, fiquei muito satisfeito de poder mostrar eles ali na exposição. O Thiago... sim. Aqui no Dorífero de Policleto, logo lá em 2018, no começo do processo todo, eu dialogo com esses dois trabalhos muito fortemente, assim, com essa escultura, né, grega. Eu, na verdade, fiz um diálogo com a escultura grega do Policleto, né, fiz esses desenhos, né, uma série de desenhos, dialogo com o clássico, com a arte grega, digamos assim, e com a arte contemporânea, no próximo desenho. Aí, o Joseph Beuys, esse trabalho me impactou muito quando eu vi ele ao vivo, né, é uma fotografia do Beuys, o artista alemão. O título da foto dele era La Rivoluzione siamo noi, né? A revolução somos nós. E eu entendo esse ato de caminhar como um ato de independência, inclusive um ato revolucionário, né? De poder romper com o sistema e sair caminhando por aí numa situação romântica, claro, não numa situação de prática real, né? Embora seja possível, é potencialmente possível, mas exige muita coragem, muita vontade de errar, né, de abandonar as coisas e errar pelo mundo. Mais ou menos isso que, para começar a nossa conversa, eu pensei, né, com os errantes. O Thiago Ribas, ele fez uma leitura que eu achei fantástica, assim, trazendo o Mozart, né, e eu fiquei completamente surpreso quando ele sugeriu o Mozart, mas depois, quando a gente conversou um pouquinho, assim, eu pensei, nossa, como ele tem razão, e agora... Thiago, pensando no Policleto, né, porque eu sempre me achei, sei lá, contemporâneo, cool, descolado, sei lá, nunca me achei assim clássico e tal. Mas quando tu trouxe o Mozart, eu pensei, não, claro, óbvio, né? Eu fui buscar lá nos gregos a referência inicial do trabalho, né? Óbvio que isso aqui é um trabalho que dialoga com o clássico, né? Quero que tu fale um pouquinho aí mais para jogar um molho nessa conversa. Legal. Mozart, se dissessem para Mozart que ele era clássico, ele ia ficar muito triste. Mozart, ele é uma música que ela, inclusive, rejuvenesce a gente, né? Ela tem um potencial rejuvenescedor e ela é sempre jovem e sempre é contemporâneo. Mozart, ele gostava muito de gente. Mozart, ele era um compositor urbano. Quando ele estava numa carruagem viajando, ele não ia olhando a paisagem, ele ia revisando as partituras ou compondo e pensando quando é que eu vou chegar logo para encontrar com fulano de tal. Ele gostava de gente. E as músicas dele, mesmo quando não são ópera, elas estão cheias de gente.
cada tema é um caráter, né? E quando eu digo caráter, é personagem. Então, quando eu via essas pessoas caminhando sem chão, só com, né, flutuando, eu vi uma generosidade no olhar, assim, que mostraste cada pessoa com sua vida, né? Porque os seus pertences são a sua vida, né? Cada pessoa uma tá com uma mochila, uma sombrinha, outra com uma sacola. A pessoa está levando a sua vida, né? Tem o seu caráter, e cada uma é uma. E então, Mozart bom, ele foi um compositor de ópera genial, porque ele tinha uma capacidade incrível de criar personagens através de temas. Então, quando a gente escuta uma peça dele, a gente vê os temas transformados em personagens e interagindo. E o Mozart, ele conheceu um clarinetista. Bom, primeiro quando ele conheceu o clarinete, né, que na época não era uma coisa tão assim conhecida, né, no meio orquestral. Quando ele conheceu o clarinete, ele se apaixonou pelo clarinete. E quando ele conheceu Anton Stadler, ele ficou muito amigo desse clarinetista. Ele conheceu o clarinetista Anton Stadler e o irmão dele, o Johann. E ele ficou maravilhado com o que o Stadler fazia com o clarinete. O Johann tocava o primeiro clarinete e o Anton, que era amigo de Mozart, tocava o segundo porque ele gostava muito dos graves. Ele até mandou fazer um clarinete que tocava notas bem mais graves porque ele pediu para o luthier fazer um clarinete com uma terça abaixo, né, da nota mais grave. E Mozart, então, ele coloca o clarinete sempre quando ele quer mostrar uma coisa mais íntima. E ele dizia, inclusive, ele fala numa carta para o pai dele, né, quando ele conheceu o Anton, que o clarinete era um instrumento que tinha uma voz extremamente humana. E a gente vê isso nas peças, né? No Requiem, por exemplo, tem várias passagens, mas tem no Lacrimosa, por exemplo, tem uma passagem do clarinete que é incrível, assim, o quanto tem de ser humano ali. E o concerto, ele tem uma qualidade de serenidade, assim, o tema é muito, muito simples. Eu não sei se vai aparecer bem, mas o tema, ele sobe da quinta para... Né? Ele faz uma tríade, Lá, Ré, Fá, né? E o Fá já assume um tom a qualidade de apodiatura, né? Depois ele incomprida um pouquinho mais o Lá para subir mais uma terça. Que é um recurso chamado recuar para saltar, né? Então ele prolonga o Lá para subir mais um pouco. Então fica... Por baixo disso, tem uma coisa muito interessante, que ele coloca um acompanhamento ondulante. Né? Ele faz um... que é bem diferente do que se Mozart tivesse feito algo assim, por exemplo. Né? Se ele fizesse uma coisa repetindo notas, não daria essa qualidade flutuante que ficou com esse acompanhamento ondulante. E isso é o que uma musicóloga, que eu não vou me recordar o nome agora, ela mostrou que o que acontece quando pega uma melodia lenta e coloca esse acompanhamento ondulante, e acontece uma suspensão de coisas que gera uma coisa chamada calma animada. Então ele coloca uma melodia extremamente lenta e contínuo com um acompanhamento ondulante, dá uma qualidade de suspensão das coisas, e é muito interessante o efeito que cria. Então, foi o que eu pensei, né? E eu não sei, a gente está acabando o tempo, né, Clayton? Eu acho que o papo tá tão bom, eu acho que as pessoas não se importam a gente ir um pouquinho além da 1 hora, né? Eu pensei que acabava ela. Então, a gente tem ainda mais, eu queria só, aproveitando, né, para
para fazer uma avaliação assim do que me chama a atenção, né, nesses errantes, né? Uma coisinha, sim. Como a gente vai ter esse tempinho mais, só um minutinho, eu queria compartilhar uma reflexão que eu fiz também do Mozart em relação à solidão. Tem um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que eu adoro, que tem uma cena que o personagem vai para a solitária. E ele vai para a solitária justamente porque ele coloca para tocar um disco de Mozart no escritório do diretor do presídio, né? Quem não assistiu, assista esse filme. Aquele filme é maravilhoso. É maravilhoso, né? E ele bota aquela cena que ele bota para tocar as bodas de Fígaro, né? Para os presos ouvirem, né? E ele vai para a solitária de novo, e daí nessa vez ele vai e ele bate o recorde na solitária. Ele fica um tempo que nunca ninguém ficou tanto tempo na solitária. E ele ouvia música. Ele era um aficionado por música e conhecia muito Mozart, né? E ele fica na solitária por tanto tempo que todo mundo começa a dizer, ele vai enlouquecer, ele não vai resistir, ele vai pirar. E ele sai da solitária não sei quanto tempo depois, né? Semanas depois, eu acho. E aí sai sereno e tranquilo. E todo mundo ninguém consegue entender como é que ele ficou tão tranquilo e perguntam para ele como é que tu não enlouqueceu. E aí ele diz, mas é que eu não tava lá sozinho. Aí pensaram, bom, agora o cara pirou, né? Como não tava sozinho? Eu tava com Mozart. Eu estava com Mozart o tempo todo. Ele ficou cantando. Então, a importância da arte, né? E eu acredito muito nisso. Assim, a arte existe para a gente não enlouquecer. Não enlouquecer na nossa solidão, né? Então, e para mim, musicalmente, para mim, Mozart é um compositor que mais me fala, né? E eu acho que Mozart é o melhor amigo que a gente pode ter na solidão. Assim, a gente bota para tocar Mozart. Eu, às vezes, quando eu não tô meio borocochô, como tu disseste antes, eu boto Mozart e é impressionante, porque é uma música que sublima, né? Isso, não queria prolongar muito. Tiago, essa questão que tu colocou da solidão, enfim, a gente está passando por isso agora no confinamento, enfim, em termos que conviver com nós mesmos, né, durante o confinamento, meus amigos, as pessoas próximas sempre perguntam, a gente, obviamente, todo mundo se pergunta isso, como é que tu tá bem e tal, não sei o quê, e claro, suspendendo um pouquinho, um pouco da gravidade da situação, que a gente fica com um pouco de aflição, né, mas, pessoalmente, eu me sinto super bem, né, porque eu estou produzindo arte, eu estou trabalhando com arte, né, a gente tem essa bênção, talvez, de poder pensar arte, trabalhar com arte, e a gente é acostumado com, nesse encontro, fazer arte, trabalhar com arte é um encontro diário consigo mesmo, né, então, tem gente que diz, né, alguns especialistas, que o maior risco da arte é o autoconhecimento, né, que isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa perigosa, né, mas eu fico pensando o que seria de mim nesse momento sem arte, se eu não fizesse arte, teria que encarar uma quarentena, uma pandemia sem arte, deve ser muito difícil, deve ser muito complicado. Para mim seria impossível, né? Não sei o que vocês acham, como é que é, mas para mim seria impossível. Eu queria já aproveitar para fazer uma intervenção na tua obra, né? Que vendo esses errantes, a primeira vez que eu vi, eles me deram essa sensação de solidão, né? De aquela pessoa, então é uma multidão, né? Então a gente botou aqui os 8, né? E é uma multidão, né? Um monte de gente, uma aglomeração que hoje não poderia, não poderia mais. Mas, enfim, essas pessoas, cada uma com uma vida, vivendo uma vida que a gente não sabe que vida é, que pode ser uma vida tremendamente miserável ou uma vida tremendamente rica de emoções, rica de experiências, né? E que dá aquela sensação que muitas pessoas têm, né, da solidão no meio da multidão, né? Isso é tão comum em cidade grande, porque quando tu tá numa cidade menor, numa cidade do interior, né, e então vocês dois estão em cidade do interior, talvez vocês possam me dizer isso, as pessoas meio que se conhecem, né, sabem um do outro, se cumprimentam, né, é uma coisa, é diferente. E aí tu não te sente tão só no meio da multidão, né? Porque isso é bem
urbano, né? Essas pessoas aí são bem urbanas. E quem sabe, né? Então eu vejo assim elas dialogando com os meus animais enclausurados. Quem sabe quantos não estão enclausurados, né? Enclausurados na sua própria vida, né? Ou nas suas dores, né? E justamente não conseguindo encarar a si mesmo, né? Então, pegando o gancho no que tu falasse agora, eu concordo. A arte liberta, né? Para mim, liberta, né? A arte, para mim, hoje, eu não conseguiria ter melhor companhia numa pandemia do que não fosse com a arte, né? Tem produzido também muito, né? E esse processo de produção, ele é um processo de autoconhecimento também, né? Então, realmente é maravilhoso, né? E o legal é ver o quanto os nossos trabalhos dialogam no final das contas, né? O quanto que a gente trabalha com temas que são extremamente humanos, né? Uhum. E eu queria agora aproveitar, sim, tem muita gente comentando, né? Muitos comentários legais, e vocês não viram, né? Os comentários, então eu vou falar alguns que falaram, né? Então, deixa eu ver, eu tinha visto uma aqui, ó, Alessi Sabino Prates, parabéns pelo tema escolhido, legal a oportunidade de vermos. A sincronia entre as artes, um beijo da mãe. eu tô lendo justamente por causa disso. A Lilian falou que o Thiago faz lembrar Ítalo Calvino, o peso e a leveza. Exato, eu pensei nisso também, né? Mas, enfim, rapidamente, só, a ideia é essa mesmo, é suspender eles lá em cima, e acho que os trabalhos, o que a gente discutiu hoje, tem tudo a ver com isso, e também com o momento, né? Peso e leveza. Eu acho que é uma coisa muito forte de a gente se pensar nessa noite. É, verdade, peso e leveza. A Daniele Vieira, boa noite, excelente assunto, obrigado por nos proporcionar algo que pode agregar nesse momento tão difícil. Abraço forte no amigo Thiago Ribas. A Lilian falou, o olhar dos macacos estão refletindo sobre a insustentável convivência com o ser, é verdade. Deixa eu ver. Marcos Prates. O macaco é a verdadeira expressão do sentimento compartilhado por muitos aprisionados. Hoje, nesse olhar, aproveito para mandar um abração para meu primo, Thiago Ribas. Saudades de ti. A Tânia Miner. Biólogo, Ah, é? Que legal. É biólogo. A Tânia Miners, que é fotógrafa, uma querida. Através do erro, descubro coisas novas. Que frase maravilhosa. Somos errantes. Olhar as imagens do Thiago, disse a Lilian Fries, é como passar por uma rua movimentada sem cumprimentar ninguém. Vera Matos diz, encantada com tuas pessoas, Thiago. Obrigado, gente. Márcia Rosa diz, existe um estudo que afirma em relação, que ao ouvi-lo, sobretudo as crianças, que aumenta a inteligência. São as combinações sonoras, acordes, diz que sim, né, quando as crianças ouvirem, né, o som, elas melhoram, né. A gente pelo menos fez isso, os netos, né, tiveram musicalização infantil desde cedo, né? Aproveito, né? Se vocês estiverem assistindo, um beijo para Cecília e um beijo para o Victor, né? O vovô ama vocês. Então, aquele momento, vovô. A Márcia falou, tu fala do Mozart, que era uma pessoa viva que gosta de gente, a princípio alguém saudável. O Thiago só fala sobre filme massa. Acho que poderiam fazer uma live sobre cinema e trilhas sonoras. Olha aí, ó. Uma boa ideia para ti, ó. Okay. Denise fala, Thiago, poderias falar novamente os nomes dos filmes comentados? Então, deixa eu me lembrar na ordem. Primeiro foi do Platoon, do Oliver Stone. Isso. E tem o Adágio de Barber, né? E o Homem-Elefante, do David Lynch, também, que tem o Adágio de Barber. Aí eu falei do Um Sonho de Liberdade. Foi, né? Foi. Não me lembro se eu falei mais algum. Foram esses três?
Eu acho que foram esses 3. Mas olha, se falou mais, depois as pessoas podem ouvir de novo, né, a gravação, né? Bom, então agora a gente já está partindo, infelizmente, para o final da nossa live. Se alguém tiver alguma pergunta, é só fazer. Semana que vem, então, nós vamos continuar, né, com as nossas lives, né? Então, eu vou mostrar para vocês qual é a live da semana que vem. Então, a gente vai ter mais uma live, dessa vez, com 2 artistas do nosso coletivo, né, que é a Vera Matos e a Márcia Rosa. Aliás, não é semana que vem, no dia 18. A semana que vem... Deixa eu ver... É a segunda... tá. A Márcia deixou para dia 18. A próxima live é dia 18, tá? Então, dia 18 de junho, não é a semana que vem, no dia 18 de junho, quinta-feira, às 18 horas, então vai ser a live com a Márcia Rosa, que é artista visual do nosso coletivo, a Vera Matos, também artista visual do nosso coletivo, a Márcia está em Porto Alegre, a Vera em Montenegro, e o Romero Caixeta, que vai ser o músico convidado, ele é um arpista, olha só que interessante. E aí o diálogo delas vai ser acorde e o traço, o diálogo entre notas e cores, né? Eu acho que vai ser bastante interessante esse trabalho, né? E ainda ter uma performance, se tudo der certo, performance ao vivo com esse arpista vai ser muito legal, né? Eu acho que vai ser realmente bacana. Bom, estamos chegando ao final, então eu agradeço profundamente a todos que participaram, que estiveram conosco aqui na nossa live, né? Então, nós fazemos parte do coletivo Estúdio Jardim. Na descrição desse vídeo tem a nossa exposição virtual que a gente está fazendo, mostrando esses trabalhos que a gente apresentou hoje e que serão apresentados ao longo das próximas lives, né? Então, convido a todos a estarem conectados, né? Então, sigam a gente nas redes sociais, então, se inscreva aqui no nosso canal e já deem o joinha, né, como se diz, para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e espalhar a arte, né, e esse tema tão interessante, tão importante, né, de como a gente lidar com essa questão do ser, né, e a solidão. Então, nas próximas semanas terão outros temas interessantes, vocês podem nos acompanhar também pelo Instagram, que é Coletivo Estúdio Jardim. Também nós temos uma página no Facebook, Coletivo Estúdio Jardim, e aí entra em contato. Aí na descrição do vídeo também tem o meu Instagram, o do Thiago Quadros, o do Thiago Ribas, para quem quiser seguir, entrar em contato, pode mandar um direct, né, fazendo perguntas, que a gente vai responder com a maior boa vontade. E é isso, gente. Eu estou realmente muito feliz. Foi muito legal participar com vocês dois. Foi uma conversa muito produtiva. Mesmo a gente não tendo a música ao vivo aqui, eu ouvi ela dentro de mim todas as vezes. Foi excepcional esse bate-papo, essa troca entre nós e também com o público, né? Então, agradeço a presença de todos e até a próxima vez. Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.